Estamos recebendo aqui na TV Conectados com Deus alguns irmãos muito especiais. E vindo de terras longínquas, estamos recebendo aqui o paulista. Fiquei sabendo agora, achava sempre que não era dessa terra, mas o paulista, irmão Hermes Machado. Seja bem-vindo, irmão Hermes. Feliz sábado, irmão Luzirley. Feliz sábado a todos os irmãos que estão conectados aqui nesse programa que é um sucesso espiritual, que é a lição interativa. Legal. Irmão Hermes, pastor, atende que região, que lugar? Eu resido em Feira de Santana, na Bahia, e atendo, essa é a região centro-norte da Bahia, e atendo 12 igrejas ali nessa região, né? Eu fiz até uma brincadeira, Luzirley, eu não avisei aos irmãos que eu viria estar aqui, né? Então, feliz sábado a todos os irmãos. Estamos aqui desfrutando desse privilégio, desse convite, para partilharmos juntos da palavra de Deus. Muito bem. Quero também dizer, Luzirley, que o programa Lição Interativa, nas igrejas que nós atendemos, é um sucesso. Louvado seja Deus. A gente chega na classe de professores e os irmãos levam para a classe de professores as informações da lição interativa. Então, é muito bom. A lição interativa, na maioria das igrejas que atendemos, tem feito o papel da classe de professores com informação, com estudo adicional, com explicações, às vezes, algum tema difícil. Tem nos ajudado muito. Eu louvo a Deus por esse programa. A gente louva a Deus mesmo, porque eu me recordo, logo que a gente iniciou o programa Lição Interativa, uma pessoa chegou e disse para mim, olha, irmão, nós não tínhamos o hábito de estudar a lição em casa, não. Eu e minha família, a gente ia para a igreja com a lição, ia para a igreja para estudar a lição, sábado de manhã. Ele disse, a partir do momento que a gente começou a acompanhar a lição interativa, despertou interesse. Despertou interesse, daí toda sexta-feira, pelo menos isso, né? Toda sexta-feira estudava a lição. Quando ia para a igreja, eles tinham disposição para participar respondendo. Não era mais para aprender, como é que fala? Papa sermão? Papa. Não era mais, no caso, para só receber o ensinamento ali, não. Era para participar, comentar. Conhecimento mais então, sólido, né? Eu fico feliz de saber que muitas pessoas são beneficiadas por isso. Esse trabalho abençoado, esse é um testemunho, e eu quero aproveitar a liberdade que você me deu de fazer um merchan, né? Dia 15 de junho, o Luzirley vai estar conosco numa live no canal Pastor Hermes Machado. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, pr.hermes Machado, é o único do YouTube, você vai nos encontrar lá. Posso pedir para ele se inscrever? Pode, com certeza. Quem não é inscrito ainda no canal, pode se inscrever. Eu tenho feito lives com vários irmãos. E dia 15 de junho, o irmão Luzirley vai contar toda a história da lição interativa, coisa que você nunca soube, nunca ouviu. Você vai contar sobre, você vai aprender, vai ouvir sobre a lição interativa, sobre esse programa que alcançou agora essa proporção, né, de muita gente. Parece que não, mas já são 8 anos de história. 8 anos de história, tá? Mas não conta tudo, deixa para o dia da live, dia 15 de junho. Muito bem, obrigado, irmão Hermes. E também recebendo aqui um casal, esse é da aspa, mas não são da aspa de nascimento, né? Seja bem-vindo, irmão Cícero. Obrigado, Luzirley. Feliz sábado também. E também desejamos feliz sábados a nossos irmãos aqui da Associação Paulista. E temos amigos nós temos amigos e parentes em vários estados, né? Temos amigos no Paraná, temos parentes no Paraná, também um feliz sábado para eles. Temos parentes em Belo Horizonte, né? Amigos, vários amigos ali, um feliz sábado. Rio de Janeiro, Pernambuco, amigos em Alagoas, Arapiraca, Maranhão. Tu já rodou bastante o Brasil, bastante já. Que nós possamos ter um bom encontro com Jesus, né? Isso é muito bom. Ou seja, rodou bastante o Brasil, mas deixou amigos por todos esses lugares. Rodei bastante, sim. Bom, o irmão Cícero é presidente da Associação Paulista, né? Mas o irmão mencionou, né, que rodou bastante o Brasil, porque no passado o irmão era diretor de colportagem, né? Sim, das duas uniões, né? Auxiliar, diretor das duas uniões, então eu tive esse privilégio, né? De conhecer todas as capitais. Legal. Inclusive o irmão me viu, né? Nos conhecemos num curso de colportagem, né? Em Belém do Pará. Foi, Nossa, né? longe. Nunca estive perto de Belém do Pará. Precisa ir, viu, Luzirley? E ao lado do irmão Cícero está a sua esposa, a irmã Graça. Seja bem-vinda, irmã Graça. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com todo o pessoal, também com os nossos amigos internautas, os nossos irmãos de todas as partes do Brasil.
E também os meus familiares. Tem alguns que prometeram que iam assistir. Quero mandar um grande abraço para eles. E a Lara, minha netinha, está esperando lá um beijo da vovó. Então, Opa, então está aí. já estou mandando um beijo grande lá para a Lara. E também as nossas amigas de Benguela, que estão aqui conosco, aguardando enquanto não podem retornar ao país, né? A Emília e a Carmen. E também a Cássia está aqui conosco. E que Deus possa nos proporcionar momentos de bastante edificação com o estudo da lição de hoje. Amém. E falando em Irmã Graça, faz tempo, há uns 25 anos atrás quase, quando eu tinha a idade do meu filho, a Irmã Graça dirigia um conjunto infantil lá na igreja da Vila Matilde. É, o Pequena Luz, Pequena inesquecível, Luz. né? E, enfim, E, inclusive, hoje ele está ressuscitando, né? Na legal. Vila, o pessoal agora continua, a Ive, o Michel, estão animados lá com o conjuntinho o Pequena Luz da Vila Matilde. Pois é, um quarto de século depois. Parece que não, mas a gente vai ficando velho, né? Mas eu me recordo, nós inclusive viajamos para Curitiba naquela época, Ponta Foi uma Grossa. viagem inesquecível, né? Bom, eu não sei os Dulce? problemas que vocês tiveram, né? Eu só tenho a memória de criança. Foi muito gostoso, foi um tempo muito bom, muito Foi saudoso. sim. E agora ele voltou, tenho Que bom, certeza. isso é muito bom. O Ministério Infantil sempre é algo maravilhoso, precisa ser desenvolvido nas igrejas, seja ministério de estudo com as crianças, né, das lições deles, seja ministério musical, enfim, precisamos dedicar, precisamos apoiar, precisamos, enfim, separar tempo, trabalhar mesmo com as nossas crianças, porque aquelas sementinhas, eu não sei qual semente me proporcionar o estar aqui hoje, trabalhando na causa de Deus. Mas, com certeza, aquilo dali ajudou, né? Foi algo a mais. E é isto, e lições. O irmão Hermes até comentou, você sempre gostou de lição? Eu me lembro que eu preferia ficar na igreja, escutando a lição dos adultos, do que na escolinha. Bom. Verdade, era bem quietinho, né? Eu até... inclusive, eu tenho dificuldade de chamar Luzirley, né? Porque era humano. Menininho quietinho, estava sempre preocupado ali com a Bíblia na mão. E hoje está aqui na lição Bíblia na mão de interativa. novo. Que Deus seja louvado. Amém. Passando esse momento de memória, né? Eu quero mandar um abraço. Inclusive, eu anoto na lição quando alguém fala assim, irmão, manda um abraço para mim. Eu tenho que anotar na lição, porque são muitas pessoas. Eu quero mandar um abraço aqui para a Leninha Pavan. É a mãe do irmão Fábio Pavan, aqui de Campinas. E ela está esperando que hoje nós demos uma resposta que foi prometida na semana passada. Eu falei, nas próximas lições vamos responder. Mas eu acho que ela vai ter que estudar a lição conosco esta noite e talvez ainda vai ficar para a semana que vem a resposta dela. Então, suspense aí no ar. Um abraço para a Leninha Pavan. Também quero mandar um abraço para os irmãos de Pariqueraçu e Jairê. Os irmãos acompanham ali assiduamente o programa Lição Interativa. Então, um forte abraço a todos vocês. Dentre eles, alguns são meus familiares, né? Então, um abraço a vocês. Um abraço a todos vocês que têm nos acompanhado todas as sextas-feiras aqui no programa Lição Interativa. Vamos estudar a Palavra de Deus? Porque foi para isso que nós nos reunimos, né? Então, vamos nos ajoelhar, vamos ficar em atitude de reverência para buscar a presença de Deus, para nos orientar na lição que veremos a seguir. Oremos. Querido Pai Celestial, te somos gratos por todas as bênçãos, por esses momentos onde podemos estar aqui para juntos estudar a Tua Santa Palavra. Queremos pedir, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo em cada coração para que possamos aprender como melhor fazer a Tua vontade. Que Tu queiras impressionar aqueles ouvintes que pela primeira vez talvez estejam aqui. Que Tu possa, Senhor, fazer o Teu trabalho maravilhoso. Amém. E no coração de cada um de nós, de cada criança, de cada família, queiras derramar sobre nós o Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados e fala através dos Teus servos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito bem, vamos estudar a lição e nesse trimestre nós estamos, na verdade, já é o segundo trimestre que nós estamos estudando sobre a história do povo de Israel, da sua jornada desde o Egito até a terra de Canaã. Nós já aprendemos muito, já participamos de várias experiências com esse povo nesta longa jornada. E nas últimas lições nós estudamos que o povo de Israel estava na fronteira, pronto para entrar na terra de Canaã. Mas surgiram ali algumas situações. Primeiro vieram espias que disseram para eles que a terra era muito boa, mas ia ser muito complicado conquistar. E aquilo desanimou o povo. Então Deus falou, bom, já que vocês acham que eu não tenho poder para dar vitória para vocês conquistarem a terra de Canaã, então vamos voltar pelo caminho do deserto. Daí surgiram algumas rebeliões, algumas situações ali, e Deus teve que tratar eles de forma bem firme para que essas coisas não tomassem proporções maiores e mais pessoas ainda fossem destruídas por conta disso. E por fim, agora nós vamos partir nessa jornada, numa jornada que vai demorar bastante tempo, mas foi uma jornada necessária para prepará-los ou preparar uma geração de pessoas para, enfim, tomar posse da terra prometida. Então, a lição de número 8 vem trazendo o tema Peregrinando no Deserto. O verso áureo, registrado em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, nos diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E no livro Patriarcas e Profetas, 407, nos diz: A peregrinação pelo deserto não foi simplesmente ordenada como um juízo sobre os rebeldes e murmuradores, mas servia a geração que estava surgindo como disciplina preparatória à sua entrada na terra prometida. Vamos então ao primeiro tópico da lição: a entrada na terra prometida é adiada. Irmão Hermes, por quanto tempo os filhos de Israel vaguearam no deserto antes de chegarem novamente a Cádiz e cruzarem o ribeiro de Zared? E por que demorou tanto tempo? Irmão Luzirley, quando Deus tirou o povo do Egito, ele não disse quando é que chegariam em Canaã, né? Uhum. Então, eles fizeram essas viagens, a gente sabe que a Bíblia revela que foram 90 dias até chegar no Sinai, todo esse processo que nós já estudamos. Agora, eles estão, nas lições anteriores, como você já disse, eles estão na fronteira, eles descreem de que podem alcançar a bênção, conquistar a terra, e eles vagueiam por mais, essa é a resposta, né? 38 longos anos. Porque para quem tem 2 anos de viagem, de jornada, viajar mais 38 anos, imagine você. Quantas vezes mais? São 19 vezes a mais. Então, veja, o plano de Deus para eles era que em 2 anos de viagem eles estivessem prontos. Não é? Lembrando que o deserto tinha a função de habilitá-los para chegar. A depender de Deus, 2 anos eles já estariam prontos. Mas eles não estavam. Então, foram 38 anos. E por quê de mais tanto tempo? Porque a cada episódio, a cada fase, eles se mostravam inaptos para Canaã. Então, Deus pensava, eu não posso, vocês ainda não estão preparados. Então, a nota fala, né, estendia, a peregrinação do povo foi estendida. Então, foi feita Deus fez com que esse tempo fosse longo, muito além do projeto de Deus, para alcançar, e aqui tinha outro propósito agora, né? Depois da rebelião de Cádiz, os rebeldes precisavam ficar plantados no deserto. A sepultura dos rebeldes foi o deserto. Então, toda essa geração que saiu do Egito depois dos 20 anos, né? Sim. Eles, com exceção do Josué e Caleb, não entraram em Canaã. Que triste, né? Nós percebemos que Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano, e aquela missão de ver a terra foi pensada, né, pelos israelitas. Deus sancionou aquele projeto, eles foram,
Os espias voltaram com um relatório, mas aquele relatório de 10 pessoas foi suficiente para minar toda a expectativa e vontade deles de entrar na terra de Canaã. Todo o projeto, né? E eu quero destacar, Luzirlei e demais irmãos que nos acompanham, Deus tem um plano, né? A música diz, Deus tem um plano para cada criatura. Tinha um plano para aquele povo. Quanto a nossa interferência altera o plano de Deus? Quanto? A nossa incredulidade. A nossa incredulidade. Quanto a nossa mão humana, a nossa natureza humana interfere num plano perfeito, que é o plano de Deus. Quando eu falo disso, sempre me lembro de Sansão. O plano que Deus tinha para Sansão e o que aconteceu com Sansão. Que diferença de execução de planos. Sim. No pensamento de Deus, Sansão era para ser um guerreiro vitorioso, né? Um chefe militar dirigido por Deus, cheio de grandes conquistas e vitórias. Mas quem foi Sansão e que ele se tornou na mão dos inimigos? Exato. Então, a lição para nós aqui, o que eu aprendo com a lição, com esse episódio tão desagradável, é que nós interferimos nos planos de Deus e perdemos as bênçãos, né? Ou essa bênção é retardada. Exato. Muito bem. Porque o plano de Deus era muito perfeito, né? A Bíblia até menciona que Deus não tinha nem plano de que o povo guerreasse. Não era plano de Deus que os israelitas fossem lá, guerreassem com os cananeus. Deus enviaria vespões, enviaria algumas coisas ali ligadas à natureza que fariam com que aqueles povos migrassem, fossem mandados para outras regiões, ou enfim. A terra seria desocupada, né? A terra seria desocupada e eles, paulatinamente, iriam tomando conta da terra de Canaã. Mas a incredulidade foi grande que todo o projeto teve que ser reescrito, né? Alterado. E a notinha diz, só o segundo parágrafo, um trechinho, se Israel tivesse obedecido às instruções dadas por Moisés, nenhum deles que começaram a jornada do Egito teria caído. Ou seja, todo aquele batalhão que saiu do Egito teria alcançado a promessa. Né? Exato. Você vê que nem o Moisés alcançou, né? Pois é. Então está aí. Eles estavam na entrada da terra prometida, no entanto, entrar na terra prometida teve que ser um fato a ser adiado. Deus não pôde cumprir naquele episódio. Eles voltaram pelo deserto, 38 anos rondando pelo deserto, para depois, em lições futuras, nós vamos ver quando eles vão tomar posse. Né? Na verdade, eles tomam posse numa lição que nós já estudamos há alguns trimestres atrás. Nós tivemos uma lição sobre Josué. Verdade, daí nós estudamos sobre a conquista da terra de Canaã. Mas nós vamos chegar próximo lá da terra de Canaã. Deixa eu só olhar aqui o título. Vamos chegar no Jordão. Na fronteira, vamos chegar na fronteira. Muito bem, vamos ao segundo tópico da nossa lição. Deus supre e instrui. Irmão Cícero, que evidências temos do cuidado de Deus por seu povo durante o tempo em que este vagou pelo deserto? Muitas, né? E quais são elas? Na verdade, essa peregrinação, esses 38 anos, foi um castigo, né? Pelaquela desobediência, então, aquilo foi um castigo. Inclusive, a Páscoa foi interrompida. Não tinha mais Páscoa, né? Durante esse período. A circuncisão também foi interrompida. Mas eles não foram abandonados, né? Eles não foram abandonados. E como diz aqui o texto, a compaixão de Deus é muito grande, né? Sim. Não foram abandonados pela grande compaixão de Deus. E a coluna, aquela coluna de nuvem de dia, né? Durante o dia, permanecia. Porque no deserto, grande parte do deserto é areia, né? Quente. É muito quente. Sol causticante. Então, o sol, quando bate na areia, esquenta muito, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ir à praia, quando o sol está, né? Assim, muito quente. Meio-dia. Praticamente você não consegue nem colocar o pé na areia de tão quente, né? Mas então, a compaixão continuava, né? Deus protegia eles. Protegia, tinha aquela nuvem protegendo desse calor muito grande. E à noite, a coluna de fogo para aquecer, né? Aquecer, alumiar. O maná também não parou de cair, a alimentação deles, né? A água não faltou. A roupa, diz aqui que a roupa não envelheceu, os pés não se incharam. E não tinha nenhum fraco, nenhum doente.
Então a presença de Deus permaneceu com eles, né? Apesar de estarem sob castigo, né? Sobre a vara. Exato. É interessante essa colocação do irmão Cícero, porque eles estavam... Porque essa foi uma experiência. Esses 38 anos foi sob a vara, usando o termo aqui do irmão Cícero, né? Sob a vara de Deus ali, por conta das rebeldias anteriores deles. Mas, apesar disso, Deus estava ali com eles, cuidando deles, sustentando eles naquela peregrinação. Isso me faz lembrar um verso que muitas vezes já mencionei aqui no programa Lição Interativa, quando Paulo diz assim, que Deus, ele só nos permite provações na medida em que podemos suportar, e junto com a provação ainda ele nos dá o escape. Então foi provação, foi prova para eles agora ficarem 38 anos vivendo. 38 anos, eu não tenho 38 anos de vida. Imaginando assim, se meus pais, se vivêssemos há 3.000 e tantos anos atrás, se meus pais saíssem do Egito e eu tivesse nascido naquele ano, ainda não teria chegado. Ainda faltaria 5 anos pela frente. Então, é muito tempo quando nós pensamos isso. E eles estavam não numa terra gostosa, bonita, eles estavam no deserto, 38 anos no deserto. Calor de dia, frio à noite, mas sustentados por Deus. Então, quando Deus permite provas, quando Deus permite que venham dificuldades sobre nós, nós vamos ver que é sempre para nos educar, mas junto com essas provas e dificuldades, Deus está ali, está conosco, nos sustentando, nos auxiliando, nos dando força para que saiamos do outro lado vitoriosos. Muito bem. Irmã Graça, de que forma a peregrinação pelo deserto foi uma disciplina para a geração que surgia? Então, aí, agora, aquele povo todo era da geração anterior. Já eram os mais velhos, né? Já conheciam todo, viram, presenciaram quando Moisés recebeu a lei no Sinai. Eles presenciaram a passagem pelo Mar Vermelho, como Deus libertou ele do Egito, né? Mas eles conheciam, mas as crianças não sabiam. E agora essa peregrinação, ela tinha um objetivo. Eles, durante essa jornada triste deles, aparentemente porque eles já estavam praticamente avistando a terra. E agora eles teriam que regressar. Eu imagino que as crianças devem ter, mas papai, por quê? É só atravessar aqui, a gente já chega. Por que tem que voltar? Então, para eles, foi muito difícil, né? E Deus tinha um propósito. Eles, enquanto caminhavam, todas as dificuldades que eles enfrentaram ali para atravessar aquele deserto novamente, eles refletiam, puxa vida, nós fomos rebeldes. Porque Deus operou maravilhas, Ele provou o seu amor, né? E enquanto isso, eles tinham um trabalho a fazer com as crianças. Diz que eram cantados as histórias do povo, o livramento que Deus havia feito na vida deles, eles cantavam enquanto jornadeavam. E esse cântico de ensinamento para os filhos, porque Deus disse para eles, vocês vão ficar no deserto, mas as vossas crianças herdarão a terra. Então as crianças precisavam aprender do verdadeiro Deus. E foi a oportunidade deles, enquanto jornadeavam, ensinar as crianças sobre o cuidado de Deus, o amor de Deus, e que Deus era justo em não deixar eles entrarem. Eles não entrariam na terra pela sua própria rebeldia. Então, os filhos teriam que entender isso, porque senão as crianças iriam pensar, poxa, Deus é injusto, meu pai andou até aqui e agora ele não vai deixar ele herdar a terra. Né? E esse jornadear fez com que as crianças entendessem que Deus era amoroso e justo. Eles não entraram porque eles desobedeceram o mando de Deus. Existia justiça da parte de Deus em tudo isso. É interessante que não somente existia a justiça, como eles tiveram que ensinar, né? Não estamos entrando porque nós falhamos, mas você, veja se não falha. Faça igual eu fiz. Exato. Porque eu não vou ter esse privilégio. Mas sejam fiéis, não sejam rebeldes como nós fomos, e vocês vão herdar essa boa terra.
Achei bonito até um trecho aqui da nota que a irmã mencionou, né, sobre a questão dos cânticos. Então, no segundo parágrafo, faz menção de que eles cantavam as lições, né, experiências, e depois tem, na segunda frase, faz menção dos mandamentos. Exato, dos mandamentos. Eram cantados. E diz que isso aliviava a dificuldade da jornada deles. Exato. Enquanto eles cantavam, eles tiravam o foco dos perigos, das dificuldades, né? E eles agora voltavam para glorificar a Deus e isso facilitava a jornada deles.Sim. Irmão Cícero parece que queria... Não? Não mesmo? Muito bem. Só um outro detalhe, tá nesse contexto que a irmã já mencionou, mas eu queria só frisar aqui, que é o ensinamento pela experiência e pela provação, né? Então, a palavra de Deus ela é enfática muitas vezes em afirmar que a provação ela é uma obreira de Deus, porque Deus ele castiga, ele corrige a quem ele ama. Então, um detalhe interessante também é que eles precisavam entender que eles eram dependentes inteiramente de Deus. Exato. Eles não poderiam confiar em braço forte, e isso os pais frisaram para eles enfaticamente. Olha, nós falhamos porque nós confiamos em nós. Nós confiamos em outras forças, mas nós somos dependentes do poder de Deus. Não esqueçam isso. Exato. Muito bem. Então está aí a forma pela qual os pais tiveram que disciplinar a geração que estava surgindo, né? E bom ressaltar, acho que já foi mencionado, alguém já mencionou aqui, era as crianças e juvenis, né? Faz menção de 20 anos para baixo, daqueles que saíram do Egito. E toda uma geração de crianças que surgiu, porque 38 anos é 38 anos de famílias casando, filhos nascendo. Então, existia uma história acontecendo ali. Irmão Hermes, qual foi a principal razão pela qual muitos dos israelitas não estavam habilitados a entrar na terra prometida? E como podemos evitar cair no mesmo pecado? Então, eu queria chamar a atenção para uma palavra que aparece na pergunta, que é habilitação, não é? Eu até gosto muito daquele paralelo, dessa figura que existe para a questão do deserto, Egito e Canaã. Então, o povo de Israel saiu do Egito, um povo grosso, sem educação religiosa, longe de Deus, e eles estavam inaptos, eles não estavam habilitados. Por isso que eu quero aproveitar essa palavra que apareceu aqui na pergunta. Eles não estavam habilitados para Canaã. Deus viu que se esse povo entrasse em Canaã do jeito que estavam, eles iam acabar com a terra. Eles não estavam educados, em nenhum sentido. Eles aprenderam no deserto higiene, relacionamento social, regras, leis civis e a lei de Deus. Então, mas a principal razão pela qual eles não estavam habilitados é uma questão muito chave e nós precisamos aprender com estes erros. Foi a incredulidade. Tiveram muitos pecados, né? Até o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, vai citar os principais pecados do deserto. Mas o principal pecado é a incredulidade. Daí, irmãos, nós vemos a importância da fé, né? A importância da fé. Jesus chegou a dizer aos discípulos que se a fé deles fosse do tamanho de uma melancia, né? Não, era menorzinho, um grão de mostarda, pequenininho. Removeria a montanha. Imagine se a nossa fé fosse do tamanho de uma laranja, de uma goiaba e de uma melancia. Que fosse do tamanho de um grão de mostarda. Que fosse do tamanho do grão de mostarda. Porque muitas vezes... Então, que tamanho é a nossa fé, então? Qual é o tamanho de nossa fé? Então, Jesus fez uma referência ao grão de mostarda para mostrar que a nossa fé ela é invisível, não tem nada que possa comparar. O grão de mostarda é muito maior que a nossa fé. Então, o que é incredulidade? Incredulidade é dizer para Deus, eu não acredito em você. Eu não acredito na tua promessa. E foi isso que os espias disseram. A promessa existe,
Mas nós queremos dar uma olhadinha. A gente viu nas lições anteriores que foi o povo que falou, não é melhor olhar primeiro? Sugeriu, né? Isso é dúvida, isso é incredulidade. Por que você quer olhar primeiro? Eu já falei que é bom, que mana leite e mel. E foi um tropeço para eles, né? Se eles tivessem, se eles tivessem crido, jamais teríamos o problema dos 38 anos aqui, essa prova teria sido superada. Mas o que eles disseram para Deus? Nós estamos desconfiados da tua palavra. Isto é incredulidade. Por isso, irmãos, que aparece aqui esse pecado da incredulidade como sendo algo que ofende o coração de Deus. É por isso que Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé... É impossível agradar a Deus. E o oposto de fé é incredulidade. E o oposto de agradar é desagradar. Então, nós desagradamos a Deus quando não confiamos naquilo que Ele diz. Então, por que nós estamos aqui até hoje? E por que nós temos tanta dificuldade? É, porque a lição não é... A história aconteceu lá atrás, mas ela traz lições para hoje. É, por isso que chama lição, né? E a lição interativa. Então, nós precisamos interagir com essa resposta, irmãos. E eu me preocupo com isso, eu me preocupo comigo. Porque crer é uma dificuldade, crer. Nós temos muito conhecimento, mas crer no conhecimento que temos é muito difícil. Crer na prática, praticar esse conhecimento, na prática, é de fato muito difícil. Então, o Egito, nós sabemos que representa o mundo, né, para nós. Essa figura eu acho bonita. A Canaã representa a nossa salvação, a Canaã celestial. O deserto é o período da habilitação. Então, a pergunta é, eles não estavam habilitados para entrar. Interessante que a habilitação só ocorre no deserto. A habilitação não ocorreu no Egito, em Canaã só entra habilitados. Então, no deserto, eles tiveram essa dificuldade, a incredulidade. E eu me lembro ainda, irmão Luzerley e demais irmãos, de um pensamento inspirado que diz assim, nada temos a temer com relação ao futuro, A não ser que... a menos que nos esqueçamos do passado. Então, o que Deus faz? Deus faz, Ele acontece em nossas vidas para que nós tenhamos fé, para que nós partamos do raciocínio. Bem, se Deus me livrou ontem dessa dificuldade, Ele vai me livrar, Ele vai livrar agora hoje, Ele ou vai amanhã. livrar amanhã. Então, essa experiência vivida com Deus, Ele quer que façamos dessa experiência um suporte, uma base, um fundamento da fé, para que nós possamos alcançar outras vitórias. Sim. Ele quer que cresçamos mais, né? Me vem à mente um outro texto inspirado, não há limites, eu gosto desse texto. Não há limites para a atuação daquele que, pondo de parte, então Deus não quer que tenhamos limites. Deus planejou para nós, eu até me referi à Sansão aqui, mas quem sabe eu poderia ser mais que sou. Se fosse menos incrédulo. Não é? Então, ou se não agisse com nós percebemos incredulidade, aqui, irmãos, nessa pergunta, Sim. nessa lição, e aí vem a segunda parte, é uma questão direta, né? Como podemos evitar Como cair no podemos mesmo evitar pecado da incredulidade? cair no mesmo pecado? Evitar crendo. Crendo e fazendo aquilo que Deus ordenou. Né? A fé é realmente a certeza. Poucas coisas na Bíblia têm definições tão claras como pecado e fé. Né? O que é bem pecado? direto, Bem direto. Transgressão da lei. E a verdadeira religião também. Né? Então, o que é fé? Fé é a certeza do invisível. Então, é isso mesmo. Por isso que é difícil crer. Então, eu concluo esse pensamento entendendo que nós precisamos realmente da oração dos discípulos. Senhor, aumenta-nos a fé. Ajuda-me a crer, né? Ou o pai daquele menino lá do endemoniado de Marcos 9, né? Ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. Porque a lição depois vai falar que nós também estamos no deserto, e já faz um tempão, e nós estamos dando voltas aqui. E por quê? Incredulidade. Incredulidade. Aí Ellen White vai dizer, os mesmos pecados se repetem. Exato. Antes de nós seguirmos, eu quero trazer aqui uma frase do nosso irmão Dario Moreira. Creio que é importante ressaltar isso daqui nessa história. Ele diz assim, apesar deles terem morrido, nem todos morreram sem esperança. Tem aqueles que morreram arrependidos. Então, quando nós contamos a história, às vezes de uma forma muito direta, dá a impressão, então aquela geração, todo mundo se perdeu e tal, Deus, ao longo dos 38 anos, eles foram morrendo ali pelo deserto, mas tudo perdido. Não. Muitos daqueles
talvez a grande maioria, por conta dessas provas, dessas dificuldades, se arrependeram, perceberam que a incredulidade deles e se converteram e, apesar de perecerem no deserto, eles pereceram salvos, né? Mas Hebreus faz referência a estes casos, dizendo que eles não alcançaram as promessas. Então, poderia ser melhor, né? É o que nós estamos comentando. Sim. Eles morreram crendo, arrependidos, mas não alcançaram a promessa. Pois é, poderiam ter alcançado. Foi um prejuízo. Teve até um outro comentário, foi do irmão Haroldo Gessner. Também estamos na viagem para Canaã. Somos todos companheiros de jornada, mas não precisamos perecer no deserto. Interessante. Vamos lá, vamos seguir com a nossa lição. A influência dos não convertidos. Bom, aqui nós vamos ver sobre um problema que tinha em todo esse contexto em todos os contextos de dificuldades que aconteciam no meio do povo, praticamente todos eles. Irmão Cícero, com frequência, que classe de pessoas se mostra criadora de problemas? Então, nessa história aqui que nós estamos estudando, que classe de pessoas estava sempre... Aqui a Bíblia fala sobre uma mistura de gente, os estrangeiros, né? Na verdade, o estrangeiro não convertido, porque se ele fosse convertido não teria problema nenhum, né? Como entendemos que existiam estrangeiros que não tomaram partido nessas dificuldades, Claro. porque eram convertidos. Claro. Então, o estrangeiro não convertido. Então, na verdade, eles eram convencidos. Eles tinham convicção de que aquele era o povo de Deus, porque lá no Egito eles presenciaram as 10 pragas, eles viram que o povo de Deus não foi atingido pelas pragas, então eles raciocinaram, né? Usaram a lógica, bom, esse é o povo de Deus, esse realmente é Deus. Então se convenceram que era um povo de Deus, mas não estavam convertidos. O coração não tinha sido... Chegaram até a declarar, né, que eles aceitavam o Deus de Israel, foram juntos, mas eles não estavam convertidos, né? Então, quando tinha dificuldade, se lembrava tudo do Egito, da idolatria, da alimentação, do conforto, e aí era um problema para Israel. E hoje a história se repete, né? Hoje o membro não convertido, convencido, talvez ele até, ele briga pela igreja, ele defende tudo, né? Ele defende, mas é uma pessoa que cria problema por tudo, né? Por causa de cargo na igreja, ele é um péssimo esposo, uma péssima esposa, ele é uma pessoa convencida, ele tem convicção da verdade, mas ele não é convertido. Eu trabalhei numa associação como diretor de comportagem, né? Ele conhece aqui, já trabalhei com ele como diretor também. Então, nós tínhamos ali um comportor exemplar. Inclusive, na comissão, o nome dele estava na lista para ser chamado para ser um obreiro, né? E esse comportor se vestia muito bem, vendia muito bem, honesto no pagamento, ele conhecia muito de profecia. E, de repente, parou de comportar, desapareceu da associação e era minha obrigação visitá-lo, né? Como diretor de comportagem, eu não podia perder um comportor desse, um comportor bom desse, né? Fui visitá-lo, a esposa dele me recebeu muito bem, começamos a conversar. Eu sabia que ele estava em casa e ele não apareceu. E então eu pedi à esposa que o chamasse. E aí ele veio até a cozinha, a cara fechada, de poucos amigos. E eu comecei a conversar com ele, o que aconteceu com você, rapaz, você desapareceu, estamos sentindo a sua falta, né? E ele sério. E eu comecei a falar, finalmente ele falou, você está preocupado comigo? Falei, estou. Então vem até a minha sala. Aí fui até a sala, tinha uma estante com vários livros, e ele falou, pegue qualquer livro da estante, qualquer um. E eu peguei um livro, ele falou, agora abra esse livro em qualquer página. Aí eu abri o livro, nas páginas, e tudo marcado. Ele falou, você pode pegar qualquer livro dessa estante, que todos estão assim, marcados. Conheço todos. Eu conheço muito bem a Bíblia, conheço muito bem o Espírito de profecia, eu sei defender a verdade, eu ajudo aqui, eu vivo toda essa verdade, mas nunca me deram uma chance para nada. Eu não tenho valor nenhum para vocês. Estou muito orgulhoso, né? E eu tentei conversar, mas não teve jeito. O orgulho era tão grande que não teve jeito. Aí ele deixou a comportagem, deixou a esposa e deixou a fé, né? Então, exteriormente, era uma pessoa, podemos dizer assim, irrepreensível.
mas ainda não tinha conversão, né? É que nós precisamos de Ele era conversão. bem convencido. Ele era bem convencido, ele tinha convicção, mas não era convertido. Que triste, né? Então precisamos da conversão, né? Dentro de casa, como esposo, né? Como esposa, como filhos, como membro da igreja, nós precisamos de conversão. Sem conversão, nós vamos arrumar problemas. Exato. Como até mencionou aqui, irmão Paulo Feijó, de Rio Grande, disse assim, olha, infelizmente, aqueles que não aceitaram ser transformados tiveram um grande êxito para a perdição, assim tornando-se verdadeiros emissários de Satanás. Então, eles eram causadores de dificuldades. Porque nesse contexto, o irmão Cícero trouxe um fato bem mais recente do que isso que a gente está estudando, né? Mas são histórias que se repetem, que acontecem, talvez histórias que você conhece, de repente você está passando por uma situação assim na sua vida, onde você é convencido pela verdade, mas existe um problema quando nós só somos convencidos e não convertidos, porque alguém está nos guiando, alguém está nos orientando, alguém está nos impulsionando a fazer alguma coisa. E quando nós não somos convertidos, esse alguém é o inimigo. Porque nós nos tornamos agentes, daí é aquele que fica trazendo dificuldade. Às vezes é um bom irmão, mas sempre está procurando probleminhas, causando problemas na igreja, causando confusão, ou na sociedade, no ambiente em que ele convive. Por quê? É muito convencido da verdade, do conhecimento da Bíblia, mas pouco convertido. Precisamos dessa conversão. É interessante que essas pessoas, eles têm um poder muito grande de influenciar. E eles, quando eles promovem uma contenda, eles arrastam muitas pessoas, influenciam muitas pessoas, e em certas situações é bem difícil depois de desfazer a complicação, a confusão, né? Essas histórias de Moisés já deu para perceber, né? Na lição anterior, que nós estudamos sobre Coré, Datã e Abirão, começou com uma pessoa. Ele não era do vulgo, mas ele era bem convencido, mas não era convertido. E ele trabalhou, espalhou, disseminou a sua ideia para 2 pessoas, desses 2 já foram para 250, mas depois, quando veio a praga, 20 e tantos mil pessoas morreram porque estavam contaminados com aquele pensamento. É complicado, sim. A inspiração cita que um cristão assim, um crente assim, ele faz muito mal não convertido, né? do que não convertido, faz muito mal, muito mais mal ao evangelho do que um declarado, né? Um inimigo declarado. Exato. Porque ele veste uma roupa, é uma farsa, né? É uma máscara. Então, nós não precisamos ficar julgando, fulano de tal lá na igreja, esse é o não convertido, aquele. Diz o apóstolo Paulo que nós precisamos olhar para nós, com a graça de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, para perceber se de repente nós não estamos nessa situação de bem convencidos e pouco convertidos. De repente nós estamos sendo uma pedra de tropeço na obra do Senhor onde a gente está. Então nós precisamos buscar de Cristo a sua graça, o seu poder, para que sejamos de fato convertidos, transformados e daí sim, em amor, ser um grande colaborador na causa do Senhor. Vamos seguir? Irmã Graça, qual era a ordem de Deus quanto à união com os descrentes? E hoje é diferente? Bem, aqui é bem explícito, né? A ordem era, olha, não deixem que as suas filhas, os seus filhos se casem com o povo das terras, dos estrangeiros. Não porque hoje a gente pensando assim, poxa vida, Deus não permitiria que o povo fizesse amizade, dessa maneira vamos tentar trazer esse povo para cá, né? Mas Deus sabia que esse tipo de união ela causaria muitos problemas para o povo de Deus, porque sabia que a tendência deles era de muito se deixar influenciar. Então, elas teriam filhos. Hoje é como hoje. Uma pessoa é cristão e ele se casa com uma pessoa que não tem os mesmos princípios. Não, mas você pode ir na sua igreja, você pode fazer aí o que você está acostumado a fazer e eu vou viver minha vida. Sem problema nenhum. Quando eu puder, eu vou na igreja com você. Mas a gente sabe que é uma coisa que não dá certo.
Porque o prazer do evangelho, o prazer da união, é que as pessoas falem a mesma palavra, né? Eu vou pôr uma comida e você, mas eu não gosto dessa comida. Eu quero que você faça a minha. Então começa a ter assim os atritos. Por isso Deus deu esse conselho que não deveriam se unir com pessoas que não se identificassem com você da mesma forma, os costumes, né? E para evitar esse tipo de problema. E hoje nós vemos que os jovens, muitas vezes os nossos filhos, eles são tendentes. Né? O inimigo ele trabalha e a gente tem visto aí largos experiências de jovens que fizeram essas escolhas e hoje sofrem com isso, né? Alguns nós vemos que a pessoa se converteu, graças a Deus, né? Então teve um efeito positivo, mas isso é muito difícil de acontecer. É um risco muito grande. É um risco grande, muito né? grande que a pessoa corre. E na palavra de Deus também, em Coríntios, 2 Coríntios, diz que nós não devemos nos colocar em um jugo desigual. Não tem como andar junto à luz e às trevas. E nesse ponto, Deus ele foi muito claro quando ele deu essa ordem para os israelitas, né? Para que eles não se aventurassem à beira do abismo. Porque realmente é colocar o pé na beira do abismo. Exato, exato. Então, aqui é uma advertência. Deu errado no passado, dá errado até os dias de hoje. E se você, jovem, está procurando um companheiro para a sua vida, como está escrito lá no livro Mensagem aos Jovens, se você ora 3 vezes ao dia, então passe a orar quantas vezes? O dobro. Ou mais, né? Mais, muito então, mais. Busque de Deus sabedoria e siga avante. Não vá pela emoção, né? E respeitando as orientações que já são claras, porque muitas vezes os pastores aqui sabem. Muitas vezes o jovem se engraça com alguém lá do mundo e fala, escuta, pastor e tal, mas tentando ver se o pastor vai abonar uma situação que é muito clara na palavra de Deus, dizendo que não, porque vai dar problema depois. Isso é então não precisa nem procurar o pastor, está claro na palavra de Deus. E se o pastor falar que pode, o pastor está complicado, ele está em erro, porque a palavra de Deus condena essa posição. É o exemplo de Sansão, né? Bem claro as dificuldades que Sansão trouxe para ele, para os seus pais, e a consequência da escolha dele, né? E para o povo, o próprio povo. Eu só quero chamar a atenção, irmão Luzerley e demais irmãos, que normalmente esta orientação, a nossa mente logo vai para a questão do relacionamento, namoro e casamento, isso é muito natural. Mas temos também a questão de sociedades, né, com os infiéis. Então, não é só na questão matrimonial. Às vezes, alguém é tentado a fazer algum negócio com alguém que é infiel, que seja infiel. Né? E nós precisamos estar atentos a isso também. Sim. De repente, para os outros campos da vida, além da área emocional, conjugal, o mandamento funciona. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. Bem ressaltado pelo irmão Hermes, porque o verso ele tem um contexto mais amplo do que somente a questão matrimonial, né? Às vezes questão de negócio, sociedades, amizades. Então nós precisamos ter isso bem claro, que a amizade com... Nós vamos falar na próxima pergunta. Eu ia comentar, mas me veio à mente. Tem uma pergunta que fala sobre isso. Eu quero só trazer uma frase aqui que o Guilherme 36 escreveu aqui no chat. Ninguém é igual a ninguém. Se casar com uma pessoa da mesma fé já é difícil, imagina com o incrédulo. Que é outra cabeça, outro mundo, né? Vamos à pergunta C. Irmão Hermes, qual é sempre o resultado de estar intimamente associado com os não convertidos? Um detalhe. Alguém perguntou assim, não convertidos ou meio convertidos? Não importa, as duas situações são problemáticas. Ou é convertido, está em paz com Deus e vive em amor, ou qualquer coisa fora disso é problema. Não tem meio convertido, né? O meio salvo é que totalmente em alguns momentos existem
expressões Na falando sobre inspiração. meio convertidos, né? Mas o meio convertido é uma pessoa convencida, mas Não convertida. o coração está longe de Deus. Então, o foco da pergunta aqui, irmão Luzerlei, é o resultado. Sim. Apesar de que eu quero fazer um outro comentário, mas o resultado aqui fatal é que é um princípio que existe. Ao contemplar, nós somos transformados. Então, um ditado, essa expressão bíblica, esse texto, tornou-se um ditado, um adágio, né? Um provérbio, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Agora é interessante, como é que eu vou evangelizar as pessoas que estão em dificuldade se eu não me associar com elas? Né? Então, eu recebi agora já na quarentena, um jovem me procurou da igreja. Eu não acompanhei o início, ele não é do meu campo, mas é uma pessoa conhecida, um amigo há muitos anos. Ele se envolveu emocionalmente com uma moça que não é da igreja. E ninguém sabia, a igreja não sabe. Até hoje não sabe. Mas, agora quando ele percebeu que ele precisa sair do relacionamento, ele teve uma ideia, eu preciso salvá-la. Então, como é que você vai salvar se você também está perdido? Então, às vezes, no relacionamento, até para salvar alguém, você tem que estar seguro. Eu gosto muito da expressão que eu ouço no avião toda vez que eu viajo, né? Sobre as máscaras. Em caso de pressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro em você, antes que ajude alguém. Então, a questão da influência aqui das más companhias, eu preciso ter muita segurança de que a minha amizade, a minha associação, a minha influência é maior do que a que eu recebo. Eu preciso estar seguro disso, porque eu posso ser influenciado. Mesmo para evangelizar, eu posso ser influenciado. Uma amizade, não, eu estou fazendo essa amizade para eu ganhar essa pessoa. Como Paulo dizia, eu me fiz para ganhar, né? Mas eu posso ser iludido com essa ideia. Ao invés de eu ganhar, eu posso me perder nessa influência. Então, nós precisamos medir esses relacionamentos, essas companhias, né? E, se forem más companhias, a Bíblia já estabelece esse princípio. Vai te corromper. Né? E o provérbio chega a dizer, né? Anda com sábios, será sábio. E eu quero destacar uma frase aqui do apóstolo Paulo. Voltai à sobriedade. Né? Ele usa essa expressão aqui no próximo verso. Sim. Verso 34. Quando eu estudei isso aqui, eu me lembrei do filho pródigo, que é uma história que eu gosto muito também. A Bíblia diz que quando o filho pródigo estava no chiqueiro, ele caiu em si. Então, cair em si significa que ele estava fora de si. Antes de cair em si, né? Antes de cair em si. Então, quando ele estava no fundo do poço, o chiqueiro, né, ele refletiu na loucura que fez. Só ali ele teve a consciência da bobagem que ele tinha feito. Então, o que eu quero aplicar aqui? Voltar à sobriedade. De repente, um namoro proibido pela palavra de Deus, uma amizade proibida pela palavra de Deus, é uma loucura que você esteja cometendo. Se eu estiver falando com algum jovem que esteja envolvido em amizades íntimas, em relacionamento emocional, voltai à sobriedade. Esse é o pensamento da palavra de Deus. Porque o filho pródigo, quando caiu em si, e quando você cai em si, você vê, eu estava fazendo uma loucura, eu estava louco. Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude deixar a casa do meu pai? Como é que eu pude abandonar a igreja? Como é que eu pude desprezar tantos e todos os conselhos que eu ouvi que me orientaram a não tomar essa decisão? Então, por isso que a Bíblia está falando, voltai à sobriedade. Então, a sobriedade nos dá condições de saber onde pisar, com quem nos associar e quando a minha influência vai ajudar para salvar. Exato. Muito importante esses comentários. Alguém mais gostaria de falar? Só irmão Cícero. Não, irmão Cícero? Eu quero trazer, então, aqui... Bom, muitos comentários mencionados aqui, mas alguns já vi que já foram respondidos. Algumas perguntas, né, que surgiram já foram respondidas, mas tinha uma pergunta aqui atrás, ainda voltada à questão dos relacionamentos, mas eu acredito que já foi respondida também nesse contexto aqui da lição, nos comentários que foram apresentados. Muito bem, então nós precisamos, esse tópico falou que nós precisamos ter muito cuidado, porque a influência negativa,
ela é sempre maior do que a positiva, com raras exceções. Só um exemplo. Se você tem uma maçã podre no cesto de frutas, uma maçã podre, você acha que as demais frutas sadias vão sarar a maçã podre? Ou a maçã podre vai contaminar as maçãs, as demais frutas do cesto? É óbvio, a parte da contaminação, né? Então, com raras exceções, na associação com o mal, geralmente a regra é essa, a contaminação. Então, precisamos ter a nossa grande amizade com Cristo. A partir disso, teremos clareza de mente, teremos sobriedade para os próximos relacionamentos, né? Eu só queria enfatizar, antes da gente passar para o próximo tópico, que a influência é um dom de Deus. Uhum. E é uma bênção. Influenciar é dom. Né? Hoje, né, com os meios digitais, aí, as pessoas são chamadas de influenciadoras. Né? Então, a influência é um dom de Deus. E Ellen White, quando comenta da influência, para falar do alcance da influência, ela fala daquele princípio da pedra no lago. Né? Uhum. Essa experiência da pedra no lago. Jogar uma pedra no lago e vejo que formarão ondas, e essas ondas alcançam a margem. Então, isso pode ser, esse dom, como todos os outros que Deus nos concede, pode ser usado muito bem, de longo alcance, como uma grande bênção, né? Nós começamos aqui o bate-papo, você falando daquele que foi plantado, as sementinhas foram plantadas quando éramos crianças, o trabalho da escolinha frutifica, dá fruto, vai longe, atravessa gerações, como pode ser uma influência negativa. Sim. Então, o que estamos falando aqui, não vamos desassociar, nos isolar das pessoas, nos tornar um eremita, né? Uhum. A ideia é que façamos uso desse dom para influenciar as pessoas para os pés de Cristo. Exatamente, muito bom. Vamos seguir, vamos para o quarto tópico da lição, desprezo pela autoridade divina. Pergunta, irmão Cícero, como o desprezo pela autoridade divina e a violação do terceiro mandamento foram punidos? O que aconteceu aqui? Pena de morte. Então, foi apedrejado, né? Então, esse rapaz, entendemos que era um rapaz, ele era filho de uma israelita, mas o pai era um egípcio. E a determinação é que descendente de egípcios não poderia morar no território só do povo de Israel. Então, eles estavam ali próximo, né? Eles tinham... Tinha uma parte, uma área. Exatamente, uma área reservada para eles. Reservada para eles, ali pertinho, né? Uhum. Pertinho, né? Junto, mas não podia ser na área. Mas não era no meio. Não era no meio. Então Mas ele ficou indignado porque a mãe era de lá. A minha mãe é de lá, é israelita, né? Aí ele foi tentar montar a tenda dele na área do israelita. E aí um outro israelita foi falando, não, você não pode. Você sabe que tem uma lei aqui, não pode, né? Você não pode montar a sua tenda aqui, a sua área é lá. E aí houve uma discussão e ele foi preso aqui nessa parte aqui. Essa parte que essa leitura adicional, né? Sim. O patriarca vem explicando que ele foi preso e esperou o julgamento. Aí o juiz analisou a questão, viu a questão das leis, falou, realmente você não pode ficar aí. Você tem que ir lá para aquela outra área. Aí ele ficou irado, né? Ele amaldiçoou o juiz e ficou com tanta raiva que blasfemou o nome de Deus. Aí o negócio ficou mais grave, né? Ficou mais grave, que aí a orientação tinha que vir diretamente de Deus. E Deus falou, bom, ele tem que ser apedrejado. E ele foi apedrejado. E as pessoas que presenciaram ele tentar montar a tenda em lugar errado, aquela discussão, aquelas pessoas que presenciaram levaram até uma área, colocaram a mão na cabeça dele e elas foram a primeira a apedrejar. Então ele morreu assim. E a punição foi assim porque se não fosse aquela mistura de gente, talvez ia entrar no arraial e ia virar uma confusão, né? Foi uma advertência. Certo. Vamos comentar mais na próxima pergunta, para a gente não adiantar. Eu nem vou fazer comentário também aqui. É porque a pergunta B vai entrar no porquê, né? Era tão drástico isso daí. Foi, né? Isso. Então, é interessante. Mas vamos comentar sobre isso daí. Irmã Graça,
por que a punição por esses delitos era tão severa. E agora sim, nós vemos que em diversas ocasiões era assim, as coisas eram drásticas mesmo, exatamente, era imediato. Mas por que, irmã Graça? E depois o irmão Cícero vai complementar a sua resposta. Deus ele é justo e é misericordioso, né? E o mandamento, o terceiro mandamento, disse: não tomarás, né, o seu santo nome em vão. E todos os demais mandamentos eram assim explícitos também. Deus é justo, mas ele também é misericordioso. E embora a sua misericórdia seja muito grande, ele não poderia deixar esse pecado passar por alto. Porque ali eles tinham todos os privilégios, mas ele não podia pôr a tenda lá no mesmo território que os israelitas. Então ele podia fazer todas as coisas, mas ele tinha um limite. Assim como no Éden, o casal podia desfrutar de todas as frutas, mas tinha uma especial que era vedada para ele, né? E nesse caso aqui, também tinha um limite, tinha uma barreira que aquele jovem ele não podia ultrapassar. Mas como ele era filho de uma israelita, ele se achava no direito de que ele também podia requerer os seus direitos, porque afinal de contas isso estava errado, tinha que mudar essa lei, né? Ele não concordava com aquilo. E se Deus permitisse que fosse feita dessa maneira, então o governo de Deus ele não seria justificado. As pessoas se sentiriam na liberdade de desobedecer, de fazer da maneira como ele queria, né? Isso é uma advertência para nós hoje também, porque Deus é justo e o governo de Deus ele é estabelecido sobre a justiça, misericórdia e a com decência e ordem. Tem limites, tem as restrições que devem ser seguidas, devem ser obedecidas. Hoje também é assim na igreja, né? Às vezes a pessoa questiona uma coisa que ela não tem direito, né? Quando nós vamos nos batizar, nós conhecemos os princípios de fé. Sabemos como funciona a igreja, quais são os meus direitos, os meus deveres. E isso acontece até o momento em que eu obedeço a essas regras. Mas quando por uma infelicidade eu caio num deslize, eu agora vou ter restrições. E hoje a gente vê que é questionada essa restrição. Da mesma maneira como foi questionado no passado. E hoje Deus não manda apedrejar, não desce fogo do céu e fulmina na hora, pela misericórdia de Deus. Porque essas advertências são para nós, para que a gente reflita no amor de Deus. Deus tem enviado muitas advertências e nós deveríamos acatar essas advertências, né? Aqui no pedacinho da nota, diz assim: mas tanto o amor quanto a justiça exigem que se mostre ser um grande pecado as palavras inspiradas pela malícia contra Deus. Então, olha, tudo bem, mas eu acho que isso não é tanto assim. Não precisa ser assim. E agora a pessoa começa a reivindicar, se achando no direito de que ele tem condição de fazer isso ou aquilo, sendo que é vedado para ele de acordo com a circunstância ou a situação, como no caso desse rapaz aqui. Agindo, né, contrário àquilo que é bem claro, como nós estávamos mencionando sobre a questão do casamento, né, no tópico anterior. A palavra de Deus é bem clara em falar sobre isso e as pessoas ficam tentando fazer manobras, mas é claro, está ali. E quando nós tentamos fazer manobras dentro de situações, de textos ou tentando trazer exemplos errados que talvez em algum momento aconteceu. Quando nós fazemos isso, nós estamos agindo como aquele jovem, estamos querendo, nos opondo às ordens de Deus. E depois, quando surgem dificuldades, nós vamos talvez até comentar um pouquinho mais ainda na próxima pergunta, mas às vezes quando surge uma dificuldade, daí eu sou tomado pela raiva. Me lembrei, alguém escreveu aqui.
no chat, alguém escreveu, já deve ter passado bastante. Disse assim que existem pessoas que quando são contrariadas, elas ficam completamente transformadas. Parece que o mal incorpora na pessoa ali e foi o que aconteceu aqui. Quando nós agimos temos atitudes de rebeldia, na verdade nós saímos do favor de Deus e abrimos uma brecha muito grande para que o inimigo venha e tome posse de nós, daí a gente fala coisas completamente. É aí que nós devemos ver, como na pergunta anterior do irmão, que é a questão da conversão. Exato. Né? Porque as provas, elas vêm para elas nos polir. A gente só se conhece na hora da prova. Da dificuldade, a hora que... eu me lembro de uma ocasião que eu estava fazendo um exame e eu estava bem doente mesmo. E eu cheguei para ser atendida, mas eu fiquei ali mais de 1 hora esperando e a pessoa passava outros na minha frente. Eu ruim, que eu não aguentava ficar em pé. E aí eu fui lá e perguntei com muita calma, moça, por favor, eu já estou aqui há já quase 1 hora. Você não vai me atender? E ela falou assim, daqui a pouquinho, só um minutinho. E eu ficava lá. E ruim, a cabeça doía. E um dado momento eu voltei lá e falei, moça, por favor, verifique aí, porque várias pessoas que chegaram bem depois de mim já foram todos atendidos. Qual é o problema? Aí ela, tá, já vou ver aqui. E ela passava uma ficha, olha, eu voltei lá. Eu falei, moça, eu dei um murro assim na mesa. Eu falei, por favor, eu quero saber aonde está a minha ficha. Aí ele estava por trás, ele segurou no meu braço, calma, o que aconteceu? Mas eu fiquei vermelha, assim, queimou por dentro, sabe? Então, aquele momento aí eu falei, puxa vida, olha, não vigiei. Então, a gente só se conhece na hora da prova. Exatamente. E só uma última frase ainda relacionada a essa pergunta. Por que da punição, né? Só uma síntese disso. Com uma expressão popular, o mal se corta pela raiz. Que a nota até menciona, né? Que se fosse deixado, seriam problemas, mesmo, né? As pessoas passariam desrespeitando a Deus e em algum momento Deus teria que fazer uma limpa e muitas pessoas pereceriam por isso. Só para um ponto, irmão Luzirley. Sim. Muitas pessoas fazem assim uma confusão, né? Até fazem uma divisão, o Deus do Velho e o Deus do Novo Testamento, né? Pela forma da ação que nós vemos aqui no Novo Testamento. Mas não se engane, aqui diz que tanto o amor quanto a justiça exige que se mostre um respeito e uma consideração. Então, talvez Deus tenha mudado o método de trabalhar, né? Não temos mais aí um caso de Ananias e Safira caindo porque falou uma mentira e etc e tal, mas a punição ocorrerá. Deus tem um dia marcado, um juízo. Todos vamos comparecer diante de Deus. Então, embora Deus tenha mudado o método dessa punição imediata, como era no Velho Testamento, mas não é que ele não está vendo mais e que não esteja sendo anotado. Um dia havemos de dar conta de todos os nossos atos. Cada detalhe. Muito bem. Agora, irmão Hermes, como às vezes mostramos desprezo pela autoridade divina hoje? Eu entendi que essa pergunta aqui, como toda lição deve ser, ela fala bastante conosco no nosso relacionamento de igrejas, né? De irmãos, de pessoas. Tem situações na igreja que às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas gostariam de cada um fazer o que querem. Não é? Talvez esse seja o sonho de algum membro da igreja. Que bom se não tivesse direção para fazer o que eu quisesse sem ninguém me incomodar. Então, houve um tempo em Israel que era assim, cada um fazia o que queria, mas isto é contrário à vontade de Deus, a direção de Deus. Deus está nos dirigindo, Ele é o nosso capitão, Ele é a cabeça da igreja, né? Então, mostrar desprezo à autoridade divina seria implantar a minha vontade, o meu desejo. Então, eu penso que muitos de nós temos um sonho para a igreja. E eu ouço alguém falando, olha, a igreja era para ser melhor, era para ser assim, era para ser assado. Tem muita cabeça fechada, tem muita gente assim, tem muita gente assado. E outros já reclamam do jeito que a igreja é, enfim. Mas se Deus não tivesse, se a autoridade divina não estivesse na igreja, nós teríamos um estado de desordem e anarquia. Essa é a condição, quando não se tem liderança,
que nós chegaríamos como povo, como igreja e como sociedade também. As leis civis, as leis sociais estão aí para evitar isso. Desordem e anarquia. Se cada um fizer como quer, haverá desordem e anarquia. E esse não é o pensamento de Deus. Deus é um Deus de ordem, né? Na anarquia, cada um quer ser o rei, né? Exatamente. Então, Que confusão não viraria, né? Sim, e a nota diz, o pecado deste século, e se é deste século, está falando conosco, né? Porque essa lição foi escrita para nós, né? Chegou lá no meu endereço. Então é para mim. O pecado desse século, qual é? É a desconsideração com as ordens expressas de Deus, como os irmãos já falaram. Está claro, está escrito, mas eu duvido disso, eu não quero isso, eu não quero obedecer. Isso é um pecado, aqui é chamado pecado do século. Inclusive, o irmão Gilmar diz assim, olha, começou no céu por Satanás, desprezando a autoridade divina. Bem lembrado. Vamos seguir, vamos ao último tópico da nossa lição, escolhendo a obediência. Irmão Cícero, por que o Senhor exigia a obediência de seu antigo povo e de onde brota a verdadeira obediência? Exigia para o próprio bem do povo, né? Para a felicidade deles, para que vivesse melhor, para que vivessem mais. Então, tinha ali a lei de Deus, tinha a lei da saúde, tinha várias leis. Sim. E era para a felicidade, né? Era para a felicidade deles. Se eles obedecessem, eles seriam felizes, viveriam melhores. É como a lei do trânsito, né? Que nós temos hoje a lei do trânsito. Sinal está vermelho, você tem que parar. É para o seu bem, né? Mas se você não quiser parar, Você se põe em risco. pode e ser a que vida você de passe, outros, né? Pode ser que você passe direto, não tenha ninguém, né? Ou pode ser que venha uma carreta, né? Então, faz bem, né? A questão da velocidade, a questão da alimentação, né? O álcool. Por que não é bom tomar bebida alcoólica? Para o nosso bem, né? O seu corpo vai estar melhor, você vai ter um relacionamento melhor com a família. Então, a obediência sempre traz bem. Então, essas leis elas serviam como um muro de proteção. Se as pessoas obedecessem, viveriam melhor. E essa obediência tem que ser de coração, né? Tem que ser de coração. Se tem uma coisa ruim, é você fazer uma coisa contra a vontade. É uma pessoa contrariada, né? Então, o que nós precisamos fazer? Se nós sabemos que algo é bom, se nós sabemos que é nosso dever obedecer, e nós não queremos obedecer, então é pedir a graça, né? Pedir a graça de Cristo que nos ajude, que aí nós vamos viver bem. Vamos viver bem e vamos nos dar bem com as pessoas que se relacionam conosco. Amém. É isso daí, precisamos, né? É a graça de Cristo que nos habilita para essa obediência de coração. Essa obediência tem que brotar do coração, né? É do coração. Obediência verdadeira mesmo. Se ela não proceder do coração, é impossível obedecer. Será sempre um problema, né? Uma carga. No final da nota tem um complemento interessante. Mediante o apreço do caráter de Cristo, mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará odioso para nós. Então, como é que eu vou obedecer se eu gosto do pecado? Para eu odiar o pecado é que tem 2 passos, né? Apreciar o caráter de Cristo, comungar com Deus, e aí o pecado passa a ser odioso para mim. Aí eu vou obedecer de forma natural, né? Vou gostar de obedecer. Exato. Como é que diz o Salmo? Tem prazer na lei, né? Na obediência. Esse é o ponto, né? A gente ser desenvolvido em nós pela ação da graça de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ou abominar o pecado. Porque enquanto você não abomina o pecado, em algum momento você está alimentando aquilo, você está desejando e pode vir a tropeçar nisso, né? Luzirley, e interessante porque nós nascemos no pecado. O pecado é natural da nossa natureza, né, carnal. E a obediência, ela precisa ser exercitada. Sim. E é difícil exercer a obediência. É uma luta. Pecar é muito fácil, porque nós conhecemos, já está dentro de nós. Mas a obediência, ela precisa ser exercitada, como o irmão disse, através do estudo da palavra de Deus, da comunhão. É o inverso, né? Por isso, ela precisa proceder do coração, para que ela seja entronizada mesmo no nosso coração. Ela tem que ser exercitada dia a dia. É um desafio, é uma luta diária. Tremenda para nós. É uma luta diária. Só mais um pontinho sobre isso, Luzirley.
é o conflito de vontades, né? Para eu obedecer, nós temos o conflito de vontades é quando eu tenho vontades próprias, conheço a vontade de Deus, e agora? Eu tenho a minha vontade, Deus tem uma vontade. Qual que eu vou abandonar? Qual a vontade que eu vou deixar de lado? Eu me lembro de Moisés. Moisés tinha vontade de chegar em Canaã. Mas Deus, ele não quis saber da vontade de Deus. Não, eu quero. Então, a grande dificuldade nossa é submissão da vontade. Não, Senhor, não é isso que eu quero, mas eu submeto a minha vontade A de Deus. e vou aceitar a vontade de Deus. É 38 anos pelo deserto? Tudo bem, vamos 38 lá. anos pelo fácil. deserto. Eu poderia entrar, eu não estava junto com os rebeldes, Josué e Caleb, né? Sim. Moisés. Então, que vão eles, nós não, né? Exatamente. Então, nós vamos entrar e esses daí vão... Mas não, submeteram a sua vontade à vontade de E Deus. eu tenho falado, especialmente durante essa quarentena, conversado esse assunto com vários irmãos que a gente está estudando, o seguinte, Jesus disse o seguinte, quem quiser vir após mim, fazer minha vontade, né, para contextualizar com a lição, deve fazer 3 coisinhas. Primeiro, negue o eu. Depois, tome a cruz e siga. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos seguindo a Jesus sem ter feito os 2 primeiros passos. Nós Sem começamos a na ordem negação. inversa. Então, aí você tem um monte de gente atrás de Jesus, como tinha mesmo, literalmente, mas que ninguém tinha negado o eu. Então, você vai ter sempre o conflito de vontades, porque você está ali na multidão, você está vendo Jesus, comendo com Jesus, tocando em Jesus, mas a sua vontade está ali, você não seguiu a ordem. E essa ordem deve ser seguida exatamente nesse passo. O primeiro é eu negar a minha vontade, senão o conflito vai continuar. E normalmente nós deixamos de lado a vontade de Deus, vamos fazer aquilo que eu quero. Convencidos e não convertidos. Irmã Graça, onde devemos começar a ensinar obediência às crianças e por quê? Bom, a obediência ela deve começar, esse ensinamento, desde o ventre materno, né? Já desde os primeiros momentos de vida. E como os israelitas, hoje nós devemos louvar a Deus porque nós estamos aqui, porque nós conhecemos essa verdade. Porque os pais, como já foi mencionado, eles não entraram na terra, eles não herdaram a terra. Mas eles não foram condenados. Muitos deles se converteram lá no jornadear, né? Vão estar lá na terra prometida. Mas eles não herdaram a terra. Mas eles viram nesse jornadear a oportunidade de encontrar com seus filhos nessa promessa. Então nós somos gratos por estarmos aqui, porque aquelas crianças foram ensinadas por aqueles pais e hoje nós aprendemos essa lição, né? E aqui diz assim, desde os primeiros anos, as crianças devem ser ensinadas a obedecer aos pais, a acatar-lhes a palavra e a respeitar-lhes a autoridade. Se as crianças obedecem aos pais que eles veem, eles vão aprender a obedecer a Deus. E aqui no texto de Deuteronômio, ele diz, ensinarás a teus filhos. Foi o que os israelitas fizeram. Eles ensinaram andando, quando deitavam, eles iam cantando na jornada. De noite eles cantavam de novo a história para eles cantada. E por isso hoje nós sabemos dessas histórias. Por causa daquelas crianças, né? E aqui embaixo diz assim, ensine os jovens e as crianças a escolher para si aquela veste tecida nos teares celestiais. Qual é a veste? O linho. E o que é o linho? É o que todos os santos irão usar. A veste da justiça de Cristo. O linho puro, né, resplandecente. E essa veste é o próprio caráter de Cristo. E ela é oferecida gratuitamente. E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Mas para usar essas vestes lá, primeiro nós temos que usá-las aqui. Porque o céu começa aqui. Então nós precisamos viver o céu aqui, senão nós não vamos conseguir viver o céu lá também. Amém. Irmão Cícero, em vista de tudo que nós estudamos hoje, que apelo, irmão, gostaria de deixar para os nossos
internautas? Bom, o povo de Israel, peregrinou ali por 40 anos, né, naquele, podemos dizer ali, né, aquele castigo, mas eles foram protegidos, a compaixão de Deus permaneceu com eles. E hoje nós estamos peregrinando aqui, né? Estamos peregrinando aqui, e a vida do peregrino é diferente da vida do turista. O turista, ele está fora da casa dele, longe da casa dele, mas ele está... Você é um turista aqui, né? Está fazendo turismo aqui, né? Então, o turista, ele está passeando, né? Está se alegrando, ele está gastando. Então, ele está ali, feliz da vida. E o peregrino também, ele está longe da casa dele, mas ele está passando por dificuldades. Ele está lutando, ele está enfrentando muita dificuldade, né? Então, na nossa vida aqui nesse planeta, nesse momento, é uma vida de peregrino, uma vida de luta, de dificuldades. E acreditamos que vários irmãos aí, em vários países, estão passando dificuldades agora, especialmente por conta dessa pandemia, né? Mas nós não podemos esquecer da misericórdia do Senhor. Diz lá em Lamentações, né? A misericórdia do Senhor, as misericórdias, né, são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então a misericórdia do Senhor está conosco, né? A água que nós bebemos, a comida que nós comemos, tudo cheio de agrotóxico, mas Deus nos guarda, nos livra e nós estamos vivos. E creio que nós devemos ter mais fé e agradecer mais a Deus pela proteção que Ele nos tem dado. Amém. De forma bem rápida e objetiva, eu gostaria que vocês me ajudassem em 3 perguntas que foram selecionadas aqui e que talvez no contexto da lição não foram respondidas. Um deles, ele pergunta assim, de fato, quem entrou em Canaã? Aliás, poderia ser assim, quem pereceu no deserto? Foram os de 20 anos para cima ou todos aqueles que saíram do Egito? De forma bem objetiva. De 20 anos para cima. Também diz que foi de 20 De 20 anos para cima. Okay. Então, eu acho que ajudou o nosso irmão que fez essa pergunta. Então, os que tinham 20 anos para cima, ou seja, os que foram contados como homens de guerra, preparados para a guerra, quando saíram do Egito. Certamente as esposas deles também, né? Enfim. 20 anos para cima, né? A referência era a idade de guerra. A idade de guerra, A né? referência era o homem, né? Mas essa geração toda. A geração. Fala em geração. Essa geração. Tá. Uma outra pergunta. Como sabemos que somos convertidos? Em pouquíssimas palavras. Jesus disse, pelos frutos Conhecereis. Se, o apóstolo Paulo começa a frase com essa dúvida, se alguém está em Cristo, Nova criatura. aí Nova vai falar criatura que as coisas velhas passaram, eis que tudo se foi novo. Não existe uma resposta objetiva para isso. Deus conhece o nosso coração. Nós podemos nos enganar achando que somos, enfim, mas às vezes não somos. Tem um teste que é infalível, né? Tem um teste que é infalível, como a pessoa é dentro de casa. Como ele é com a esposa dele, como ele é com os filhos, né? Porque se mostrar convertido na igreja, fora, né? é fácil, né? É fácil, mas dentro de casa, ali é um teste. E os filhos sabem disso. Se o pai, a mãe, os pais também sabem se o filho é convertido, né? É uma desconfiança diária do próprio eu, né? A gente deve orar e pedir a Deus misericórdia. Senhor, tem muita coisa em mim que eu acho que não estou convertido ainda. Então, eu acho que isso é uma avaliação individual mesmo, de cada um com Deus. Pedir que Deus, né, sonde o nosso coração, examine o nosso ser e opere em nós a verdadeira conversão. E acho que tem mais uma rapidinho. Se aquele jovem, lá o filho do egípcio com a israelita, se arrependesse, seria condenado? Claro que não. Claro que não. Nenhum se ele se arrependimento arrependesse, é rejeitado de inspiração. Quando o juiz deu a sentença que ele não poderia armar a tenda ali, ele poderia sair, não teria problema nenhum. Sempre há perdão para confissão e abandono do pecado. Foi a persistência no erro. Persistência. Que ao invés de arrepender-se, ele amaldiçoou o juiz e chegou a amaldiçoar Deus. Então na visão dele, todos estavam errados e ele só estava correto. E o juiz falhou. Na visão dele, o juiz falhou. Então, não houve arrependimento. Muito bem. Bom,
são essas as considerações acerca da lição. E nesse instante nós vamos orar a Deus, agradecendo pelo que acabamos de estudar. Eu peço, irmão Cícero. Luzirley, Sim. eu só queria que, na hora da oração, Sim. nos lembrássemos dos nossos irmãos que estão sofrendo, que foram afetados pelo coronavírus. Nós temos vários irmãos e vamos orar por essas famílias. Isso. E antes de nós nos ajoelharmos, eu recebi aqui algumas listinhas. Ó, temos pedido de oração pelo irmão Antônio Borges, pela Poliana, pela Eluciane, desculpa, talvez tenha falado errado ainda, Aurino Melo e Orisvaldo. E pelas famílias enfermos e, em especial, pelas famílias que têm sofrido por conta do coronavírus. Então, vamos nos colocar de joelhos. Teremos mais uma palavra de oração. Vamos. Querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome para sempre. Nós te damos graças por estar mais uma vez diante da tua santa e augusta presença. Te agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde. E te agradecemos também por esse tempo que ainda temos de liberdade religiosa, onde podemos estudar a tua santa palavra e também podemos te buscar com tranquilidade através da oração. Nós te agradecemos por essa lição, que ela possa permanecer gravada em nosso coração e que nós possamos buscar a conversão em Cristo Jesus e que nós possamos compreender que a nossa vida aqui é uma peregrinação, mas logo, logo estaremos naquele lar de felicidade. Te pedimos também em favor dos nossos irmãos que estão passando por muita dificuldade, especialmente por esta pandemia, aqueles que estão doentes, aqueles que perderam seus empregos, aqueles que estão sofrendo qualquer tipo de aflição, que a tua misericórdia esteja sobre cada um de seus filhos e que possamos ter a certeza do teu amor e do teu perdão. Amém. Pedimos que permaneça conosco e nos dê a sua graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, assim nós estamos chegando no final do programa Lição Interativa. Eu quero agradecer aqui os meus companheiros dessa noite, irmão Hermes, que ainda estará conosco amanhã e também no domingo, dando início aí à Escola dos Profetas. Pois é um privilégio que Deus me concede nessa noite de estar aqui. Eu fiquei muito honrado com o convite, muito preocupado também, mas graças a Deus Ele tem nos abençoado. E eu quero mandar um beijo para minha esposa, que está nos assistindo agora, nossas crianças. Um abraço para todos os nossos irmãos que nos suportam ali nas igrejas onde E atendemos. teve muita gente falando que legal, o irmão Hermes aí. Tá. Foi. Hoje eu não estou acompanhando o chat, né? Um abraço a todos os irmãos que trabalham conosco aí. Nós estamos nessa fase sem visitar a casa dos irmãos, né? Estamos com saudade de todos. Os colegas da associação aí, como eu já falei, eu não avisei que eu vinha para cá. Sempre que a gente viaja, a gente coloca no grupo dos colegas. Quisemos fazer essa surpresa para eles. Um abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe nesse sábado e que a sua palavra possa permanecer em nosso coração.